Boa noite, telespectador. O estranho mundo de Zé do Caixão. Entrevista hoje. O misterioso Toninho Buda. Segundo a teoria, existem seres extraterrestres, naves que circundam o planeta, nos vigiando como se nós fôssemos uma cultura de bactérias. Uma cultura de bactérias? Exatamente, uma civilização em desenvolvimento e que precisa ser vigiada. O meu mundo é estranho. Pois é composto de pessoas estranhas. Mas não mais estranhas do que você. Telespectadores, saudações, porque hoje o estranho mundo de Zé do Caixão tem uma grande entrevista com o místico Toninho Buda. E aí, Toninho? Tudo bom? Prazer Legal? enorme, Zé. Prazer enorme estar aqui com você. Oh, um prazer realmente é todo nosso, né? Toninho, vamos realmente começar falando como é que você se interessou pelo misticismo. Quando foi, que época e assim por diante? Desde criança, eu sentia uma insatisfação muito grande com relação à religião. E o meu pai era maçom. Ah, da maçonaria? Da maçonaria. Opa. E a minha mãe muito católica. E ele, assim, como sempre Nossa, existiu... que mistura. Existia, como sempre existiu uma diferença entre a religião e a maçonaria, e eu era muito chegado ao meu pai, eu comecei a me interessar logo de início pelo misticismo. Certo. E principalmente pela simbologia maçônica, isso desde criança. E a maçonaria sempre tinha aquele negócio de bode, o bode preto e tal, né? Certeza. Então, desde criança. E, posteriormente, aí, já com 20 e poucos anos, eu tomei contato com a obra do Crowley, Aleister Crowley, e Muito com uma importante, sociedade iniciática chamada Ordo Templi Orientis, a OTO do Crowley. E dentro da OTO eu fiquei sabendo que Raul Seixas e Paulo Coelho também faziam parte daquela ordem. Ah, é? E que eles colocavam nas músicas ensinamentos do Crowley. Aquilo para mim foi um negócio fantástico, porque eu era fã do Explica Raul. um pouco sobre essa ordem. A Ordo Templi Orientis seria um remanescente da Ordem dos Templários. Certo. Né? Então ela é uma ordem secreta, uma ordem iniciática, como outra qualquer, é uma escola iniciática, né? Bom. De ensinamentos. Então, esta ordem teve, eu acredito que foi até uma sorte da ordem, ter dois discípulos como Raul Seixas e Paulo Coelho, porque Certo. eles começaram a colocar nas músicas ensinamentos dessa ordem. Ensinamentos... Com o que, por exemplo? Olha, você vai ficar surpreso. Por exemplo, a música Tente Outra Vez foi escrita pelo Marcelo Ramos Mota, que era o chefe da ordem. Ah, é mesmo? Ele foi parceiro do Raul Seixas em 5 músicas. Certo. O Tente Outra Vez, A Maçã, por exemplo, que é uma música muito mal compreendida, porque ela diz, né, foi tema de novela e tal, mas é um ensinamento da ordem, que é a liberdade sexual que você deve dar às pessoas e assim por diante. Então eu fiz contato com essa ordem e eu já tinha na época, tinha um restaurante macrobiótico em Juiz de Fora e era profundamente inserido na sociedade, nas chamadas sociedades alternativas.
E a minha insatisfação com a religião, então, ficou confirmada. Uma vez, uma mística, uma cartomante me disse que eu tinha sido um inquisidor na Idade Média. É mesmo? Eu nunca acreditei muito nisso. E ela explicou que dessa forma, que isso explicava a minha ojeriza à religião. Que eu sempre tive assim uma implicância muito grande, principalmente com todos os sistemas religiosos que exploram as pessoas. Ou a religião católica? Principalmente a católica, que eu acho o maior sistema, o mais forte, o mais importante, e que tem o maior número de seguidores aqui no Ocidente, né? Certo. Então eu tive sempre uma implicação violenta contra a Igreja Católica, principalmente, mas todos os sistemas que exploram a credulidade das pessoas. Certo. Isso sempre foi muito forte para mim, mesmo dentro das sociedades alternativas. Entendeu? Certo. Então, em 1981, eu vim a conhecer o Paulo Coelho pessoalmente, já conhecia por carta, num congresso alternativo no Rio de Janeiro. E em 1983, nós levamos o Raul Seixas no primeiro festival de rock de Juiz de Fora. Opa, o grande Raul. O grande Raul Seixas. Eu fazia parte de uma revista alternativa chamada Revista Bizu. E promovemos o primeiro festival de rock de Juiz de Fora. E eu subi no palco com o Raul Seixas para cantar. Então, Sociedade Alternativa. Sociedade Alternativa. Entendeu? E Plumpt Black Zoom e etc. Sucesso grande. Enorme, né? E a Sociedade Alternativa, principalmente, que é a música carro-chefe dos ensinamentos da Ordem de Crowley, que diz, faze o que tu queres, há de ser tudo da lei. É isso mesmo, bom. Uma das frases mais incompreendidas pela população, porque é um ensinamento secreto. E você sabe explicar? Zé, o livro do Crowley é extremamente perigoso. Porque é um livro que prega a liberdade. Falou em liberdade. Queira ou não, a gente está sempre preso a alguma coisa, nunca estamos livres. Então ele diz, faze o que tu queres, há de ser tudo da lei. Os idiotas vão interpretar isso como, então eu posso fazer o que eu quiser. Não pode, não pode. A liberdade é uma disciplina austera. Então, os idiotas tomam isto ao pé da letra e os hospícios estão cheios de idiotas. Certo. Falando a verdade. E o que quer dizer faze o que tu queres, há de ser tudo da lei, que está na música do Raul Seixas, né? Viva a sociedade alternativa, faz o que tu queres, há de ser tudo da lei. Que querer é esse? É o querer, Zé, da vida. É o querer que faz com que uma semente desse tamaninho se transforme numa árvore fortíssima. Fantástico, É o querer que faz com que o espermatozoide encontre o óvulo e crie uma nova vida. E um novo ser nasce. Um novo ser. Isto é a vontade. E o que é você fazer o que você quer na face do planeta? Seria o seguinte. Faz o que tu queres. É você encontrar o seu destino na face do planeta. O que você veio fazer? Fantástico. Você, Zé. Você veio para fazer. À meia-noite levarei tua alma. À meia-noite encarnarei no teu cadáver. E você está aí até hoje levando essa mensagem, esse recado. Continuo levando. Extremamente feliz porque você encontrou o seu caminho. Encontrei. Você está fazendo o que você veio para fazer. Beleza. Toninho, vamos agora para um pequeno intervalo e voltamos já, tá? Tranquilo. Já estamos de volta. E o estranho mundo de Zé do Caixão volta a entrevistar o místico Toninho Buda. Vamos falar agora sobre vampirismo, né? O livro que realmente você escreveu está aqui? Está. Ele se chama O Manual Prático do Vampirismo.
Manual Prático do Vampirismo. Close. E Este é a história secreta da sociedade alternativa. Olha a história secreta da sociedade alternativa. A paixão segundo Raul Seixas. Porque Raul morreu pela sua obra. Por isso que ele está crucificado na cruz ansata, que é a cruz da vida, não é a cruz da morte. O Raul utilizava como símbolo da sociedade alternativa a cruz ansata, a Ankh, que é uma letra do alfabeto egípcio. Certo. Todo nome de faraó tem o Ankh no nome. Tutankhamon. Tutankhamon. Claro. Ankh-Afnakunsu, porque é a cruz da vida. E é uma letra também, a letra Tau, Certo. né, que é o homem de braços abertos. Então, este símbolo foi escolhido como sendo da sociedade alternativa porque é a cruz da vida, não é a cruz da morte. Em 1983, 84, 85, então, junto com Paulo Coelho e Raul Seixas, nós estávamos, quem sou eu para dizer eu, né? Nós estávamos tentando reativar a sociedade alternativa que tinha sido criada em 1973, mas por vários problemas políticos, que você também sofreu consequência dos problemas políticos da época. Com certeza. Ela foi sufocada. Nos anos 80, a partir de 83, 84, nós estávamos tentando reativá-la no Rio de Janeiro. O Paulo tinha me proposto fazermos um jornal chamado Sociedade Alternativa, tinha conseguido os patrocinadores. Bom. E nós iríamos lançar este jornal. Inclusive no Parque Lage, num evento enorme que teve no Parque Lage, nós fizemos o lançamento, uma tentativa de lançamento do jornal Sociedade Alternativa. E o Paulo não ficou muito satisfeito, porque o Paulo já estava naquela época, eu não sabia, com uma tendência muito grande a reencontrar Jesus e voltar para a Igreja Católica. E aconteceu um fato interessante, que nós estávamos na casa dele, em Copacabana, quando tocou o telefone, era o dono da editora Eco, que na época editava todos os livros de magia, misticismos e tal, de Exu e tal. E ele cobrando do Paulo um livro que o Paulo tinha prometido fazer com ele, que era o Manual Prático do Vampirismo. Este livro. Esse Aí, aqui, né? o Esse Paulo... aqui é o manual realmente prático do vampirismo. Então, Zé, Paulo Coelho. o Paulo tinha assumido o compromisso de fazer este livro. E o editor estava cobrando dele. Aí o Paulo, só que o Paulo não tinha mais condições psicológicas, ele estava muito ligado ao cristianismo, voltando, e não queria mais falar de vampiros, ele não tinha inspiração nenhuma. E ele ficou desesperado porque o cara disse o seguinte, ele falou, olha, ele tentou enrolar. Ele disse, olha, me dá mais um mês. Ele falou, não, o prazo vence daqui a 7 dias, se você não me entregar os originais, eu vou te processar conforme o contrato. E o Paulo ficou desesperado. E disse, pô, o que eu vou fazer, cara? Aí olhou para mim. Toninho, escreve isso para mim. Eu falei, o que é o problema? Ele disse, olha, é um livro sobre vampiro. Eu falei, pô, como é que chama? É o Manual Prático do Vampirismo. Eu não tenho condição de escrever, não estou me sentindo bem. E tem 7 dias. Falei, legal. Tem 7 dias para fazer um livro, você quer que eu faça? Toninho, faz uma história. Eu falei, tá legal. Fui para Juiz de Fora, Zé. Me tranquei na minha casa, que eu moro retirado de Juiz de Fora, num sítio, com a minha Hamilton. Em 3 dias eu escrevi o Manual Prático do Vampirismo. Que coisa, Só tomando 3 dias, tomando um cafezinho com pão com manteiga, quase dormia algumas horas, e na Hamilton sem corrigir. Nossa. A história me veio Fantástico. e eu escrevi então O Estranho Caso de Matarrum. E entreguei os originais para ele, ele publicou, no nome dele. Está assinado como Paulo Coelho? Paulo Coelho, este livro aqui, exatamente. Tá. Poucos anos depois, 4 anos depois, ele estoura, né, com o Diário de um Mago,
E com os livros seguintes começou a ficar famoso no mundo todo. Mandou recolher esse livro, que ninguém sabia que eu que tinha escrito. Que eu realmente andei atrás desse livro e não achei porque foi recolhido. Hoje você encontra esse livro em sebo por R$800, R$1.000. Nossa! Se encontrar. Se encontrar. Então ele recolheu, eu só tenho um ressentimento do Paulo. Por que ele recolheu? Recolheu porque ninguém, todo mundo, não era ele que tinha escrito, né? Ah, certo. E ninguém sabia. E isso ficou 20 anos, 25 anos oculto, até que o Fernando Moraes escreveu a biografia dele e contou essa história. Toninho, É só por isso. houve aí realmente um documentário sobre Raul Seixas. É fantástico, né? Maravilhoso, uma obra-prima do Walter Carvalho, o Denis muito Feijão que bom, produziu, né? muito bom, foi. Você sabe o quanto é difícil fazer cinema no Brasil? Zé, Vai falar com um homem que Zé. realmente lutou pelo cinema, Porra. começou praticamente o cinema Zé. alternativo, eu diria. Zé. Cinema de invenção, segundo Jairo Ferreira, nosso grande Não, amigo Jairo com certeza. Ferreira, eles fizeram, Walter Carvalho, Denis Feijão e toda a equipe, fizeram uma obra-prima. Fotografia. É um filme maravilhoso, independente Fantástico. de ser Muito Raul bom, Seixas, muito etc. bom. E, lamentavelmente, não sei nem se lamentavelmente, as cenas que estão horrorizando a plateia são as cenas do meu filme Contatos Imediatos do Quarto Grau. Quarto grau. Dá uma explicação. Quarto grau. Toninho, explica para o telespectador. Porque eu sempre fui muito, O quarto grau. dentro da sociedade alternativa, vivendo com Raul Seixas, etc., nós tínhamos uma fascinação pelo disco voador, porque o disco voador é aquele que contraria todas as regras. Até as, verdade, até é as verdade. leis da gravidade. Ele faz Certo. zigue-zague em altíssima velocidade. Nosso símbolo é o disco voador. Porque não é nem direita nem esquerda, ele é a terceira opção. Opa. A Então, terceira. o que acontece? Só que, tecnicamente, e na época fazia um sucesso tremendo aquele filme Contatos Imediatos do Terceiro Grau. Do terceiro grau. E Então, vocês foram pro quarto. O que é terceiro grau? Primeiro grau é quando você só avista o disco voador. Segundo grau, quando você vê marcas no chão, o disco voador deixa coisas palpáveis, né? Terceiro grau é quando você conversa com os extraterrestres. Certo. Do quarto grau é Isso. quando os extraterrestres vêm e arrebenta com quem está acabando com o planeta. É mesmo? Por quê? Isto. Por quê? Segundo a teoria, existem seres extraterrestres, naves que circundam o planeta, nos vigiando como se nós fôssemos uma cultura de bactérias. Uma cultura de bactérias. Exatamente, uma civilização em desenvolvimento e que precisa ser É de vigiada. arrepiar. E o meu filme é exatamente isso. Contatos imediatos do quarto grau. Que fantástico foi. Contatos imediatos. Mas acontece que numa das cenas, como o bode, né? Eu vou até mostrar aqui um símbolo templário, que é o Bafomé de Mendes, um símbolo maçônico, né? Que bonito, olha. Que infelizmente Vamos dar uma assusta muitas cobertura pessoas. aqui. É um símbolo maçônico, um símbolo da natureza, um símbolo da força da natureza, que o bode sempre foi. Aliás, eu sou de Capricórnio. O bode sempre foi o símbolo da natureza. Bom, bom. Pan, o deus da alegria, da flauta, do vinho também, né? Então sempre foi um símbolo da natureza. E um símbolo maçônico, interpretado pela igreja, como não admite isso, como sendo o diabo. A figura do diabo foi criada a partir dos festivais pagãos. Ah, com certeza. Então interpretava-se. Muita gente não sabe. Para os pagãos, o bode era o símbolo da força da natureza. Como a igreja via os festivais pagãos como coisas ruins e que não fugiam ao controle, transformou aquilo tudo no diabo. Por isso, Raul Seixas fez uma das suas músicas mais incompreendidas, que é o Rock do Diabo, O rock do diabo. em que ele diz: Né? existe dois diabos, só que um parou na pista. Um deles é o do toque, o outro é aquele do exorcista. Que fantástico, hein? Qual que é o diabo do toque? O diabo do toque? Sei lá. Lúcifer. Explica. Lúcifer.
aquele que traz a luz. Lúcifer é o primogênito de Deus. É o filho revoltado. É Adão. Somos nós, porra. Nossa. Coisa Somos nós. que eu nunca havia ouvido falar. Nós, inteligência encarnada, somos filhos da luz. Maravilha. Então existe 2 diabos. Só que um parou na pista. Um deles é o do toque, a inteligência. É aquele que se revoltou contra a subordinação em todos os sentidos. E por isso diz, Raul Seixas dizia, se vocês estão considerando o sexo pecado, a felicidade, a alegria, as coisas da carne, né, do diabo, o rock também é do diabo. Com certeza. O diabo é o pai do rock. Então é very blood rock. Opa. Dizia Raul Seixas. Extremamente mal incompreendido, porque as pessoas taxaram Raul Seixas de adorador do diabo, como se ele fosse um idiota. Vocês vejam a simbologia maravilhosa disso. Então, no filme Contatos Imediatos no Quarto Grau, a cena do bode, que nós, eu e Antônio Guedes, decapitamos um bode, inspirado num filme de Zé do Caixão. Ah, é? À meia-noite levarei tua alma, que você tá na janela comendo um pernil, passa a procissão, Certo. a tua mulher grita, Sexta-feira 13. sexta-feira 13, e a tua mulher Santa, grita, santa. exatamente, a sexta-feira da paixão, e você comendo um pernil, aí a tua mulher diz, não come carne, você diz, hoje eu como carne, até carne humana. Nem que seja de gente. Exatamente. Certo. Hoje eu como carne, nem que seja de gente. E os extraterrestres, em Contatos Imediatos do Quarto Grau, inspirados em Zé do Caixão, vêm resolver esse problema da humanidade que quer acabar com o planeta. Que fantástico, ótimo, formidável. Que pena que o tempo não para e o tempo passa. E o nosso tempo realmente está chegando ao fim, mas foi uma entrevista fantástica. Muito obrigado pela Eu sua queria te presença. agradecer porque eu tinha 13 anos quando você levou minha pobre alma. Mas isso deixa pra lá. E vamos realmente avisar telespectador, não perca o nosso próximo programa. Com certeza, sempre haverá coisas diferentes. Até lá! Até lá! Péssima noite para você. A praga da semana. Esta é uma praga para quem palita os dentes na mesa. Que coisa medonha! Que o palito se transforme num carvão em brasa e asse toda a sua garganta até ela virar picanha. Isso vai acontecer. Eu não me chamo Zé do Caixão. Pode esperar. Seu nome gravou